Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Clube de Notícias do Futebol Maia Futebol Clube e eu sou o Bruno Maia. E logo após a vitória por 1-0 sobre o Racing, a torcida do Flamengo teve uma ótima notícia. O Maracanã pode ser do Mengão? Calma que eu já vou te contar essa história. Pode ser. Por quê? O governo do Rio de Janeiro colocou o Maracanã à venda, mas ainda falta aprovação na Lerge. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a situação que se encontra, o que seria interessante para o Flamengo e quais seriam os contras em relação a essa situação do Maracanã. Então segura aí que eu já vou te contar. E aproveitando, eu faço aquele pedido super especial para você, faz gol contra não, hein? Já deixa o like aí pra gente, deixa o super like no vídeo, faz a sua inscrição aqui no canal, não tô vendo sua inscrição não, hein? Senta o dedo na inscrição, ajuda o canal aqui a crescer, o clube a ficar grande igual o clube do seu coração. Dá essa moral pra gente, vamos bater os 1000 inscritos até o final de semana, galera. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Gandula, solta a vinheta. E a torcida do Flamengo teve uma ótima notícia em relação ao estádio do Maracanã. A gente já sabe que existe a concessão de 20 anos para o Flamengo em relação ao estádio, dividido com o Fluminense. Mais para frente eu já explico essa situação para vocês. Mas para o Maracanã sair dessa situação e ficar dessa forma para sempre, ainda envolve algumas situações. E essas situações é que a gente vai abordar no vídeo de hoje. E vamos para a primeira situação. Valores. Pessoal, o primeiro ponto que o Flamengo tem que saber: quanto será e como será feita a venda do complexo do Maracanã. E outro ponto que tem que ser analisado também é os anexos, né? Será que vai existir a aldeia Maracanã anexada no pacote do complexo do Maracanã? A gente sabe que é um espaço de mais 14 mil metros quadrados aproximadamente e que está praticamente parado, né? Entre aspas, abandonado. A gente sabe que tem as invasões e um monte de problema que vem ali em relação à parte da aldeia Maracanã. E como que será feita essa venda? Né? O Flamengo tem ali comprado o terreno do gasômetro, foi feito o pagamento à vista, mas como que será? Será que vai ser oneroso para os cofres do Flamengo, igual foi o do estádio do Corinthians? Quero saber a sua opinião. Se for da mesma forma que o estádio do Corinthians, vale a pena o Flamengo comprar? Sim ou não? Diz aqui nos comentários. Como eu trouxe para vocês a particularidade ali da aldeia Maracanã, a gente enfrenta um outro problema que o Flamengo tem que ficar de olho em relação à compra do Maracanã. A gente sabe que é o sonho do estádio e ficou mais perto ainda, sabendo que a gente já tem o terreno do gasômetro, mas essa opção ali agora de comprar o Maracanã clareia demais a situação em relação ao estádio próprio. Só que tem um problema em relação ao Maracanã, que é o tombamento. Um ponto que pode gerar uma preocupação tanto para a diretoria, até para os torcedores, é o tombamento do Maracanã, principalmente da estrutura da cobertura, aquela parte de cimento, né, galera? A gente sabe que o Maracanã passou por uma reforma há pouco tempo, né? Transformou completamente a estrutura. Mas para o Maracanã se transformar nessa situação ali, virar extremamente rubro-negro e se transformar no que todo flamenguista sonha, um caldeirão, teria que passar por várias coisas. E será que esse tombamento seria um grande problema em relação a essa reforma? A gente entra em outro ponto, que é o custo da operação total. Será que valeria a pena a compra do estádio e ainda entrar com uma reforma para transformar no tão sonhado caldeirão que o torcedor flamenguista sonha em ter? Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Você prefere um caldeirão ou Maracanã da forma que está? Diz aí nos comentários. E esse ponto aí é um dos principais no meu ponto de vista, que a diretoria tem que ficar de olho, porque a modernização do estádio, a transformação dele, pode cair num problema que é essa parte do tombamento. O Flamengo ficar engessado em relação a algum tipo de projeto para melhoria do estádio e fazer, como eu disse, o tão sonhado caldeirão, a pressão ali em cima do adversário. Então a gente pula para o outro ponto, que é a aquisição do terreno do gasômetro que o Flamengo já realizou. E a gente vem com a seguinte pergunta para vocês: seria melhor
fazer ou comprar o Maracanã? O que você acha? Um estádio novo ou reformar o Maracanã para ele ficar com a cara do Flamengo? Quero saber sua opinião em relação a isso. Você prefere um estádio novinho, começado do zero, com todo o projeto bem desenhado especificamente para o Flamengo, ou utilizar o Maracanã sabendo que pode ter algumas restrições em relação a essa parte do tombamento? Diz aqui nos comentários. E a gente vai para o próximo ponto, que é um outro fator que esse daí também é bem complicante. A gente pode não imaginar, mas é muito. Existe um ponto ali que é o complicador chamado Fluminense. Mas Brunão, por que o Fluminense pode ser um grande problema para o Flamengo na compra do Maracanã? Vamos trazer para vocês. Todo mundo sabe que o Flamengo tem a licitação do Maracanã por 20 anos, juntamente com o Fluminense, sendo que a divisão é de 65% do Flamengo, 35% do Fluminense. Mas vamos colocar uma situação que a gente sabe que o Fluminense precisa do Maracanã para jogar. Se o Flamengo propôsse uma sociedade para o Fluminense nos mesmos moldes, isso daí poderia gerar um problema para o Flamengo no futuro, porque o Fluminense a gente sabe que provavelmente vai virar uma SAF com o BTG. E talvez o BTG, sendo dono do Fluminense, poderia fazer exigências, pagando esses 35%, de datas para poder realizar show no estádio, e isso daí começaria a gerar um problema. Então o interessante para o Flamengo era realmente entrar sozinho nessa parte. Ou até o seguinte, fazer a venda do terreno do gasômetro para o Fluminense construir o seu próprio estádio, e poderia utilizando o Maracanã. Mas isso tudo aí, tá, galera? A gente está indo no si, porque a gente não faz ideia de como que vai ser o edital da venda desses imóveis. E provavelmente a Alerj vai fazer algumas emendas em relação a toda essa situação. Mas uma coisa já é sabida, uma sociedade para o Flamengo seria muito prejudicial. O Flamengo terá que tentar comprar, se tiver interesse no Maracanã, sozinho. Sabendo também que ele pode oferecer o estádio do gasômetro, aliás, o terreno do gasômetro, né, fazendo a correção, para um abatimento de um valor futuro para a prefeitura ou para o governo do estado do Rio em relação ao Maracanã. E essa também é uma ótima opção para o Flamengo, se realmente ele optar por já ter o estádio logo agora, assim que for colocado, e tiver condição de comprar, né, galera? Mas eu quero saber, então, a sua opinião. Diz nos comentários o que você quer gritar para o mundo inteiro. O Maraca é nosso, ou você prefere uma casa novinha em folha? Diz nos comentários, fazer um estádio novo ou comprar o Maracanã? Quero saber a sua opinião. Aproveitando que você vai lá nos comentários, deixa o like pra gente aí, deixa o super like, dá essa moral, faz gol contra não, hein? Faz a sua inscrição aqui no clube, vamos fazer esse clube crescer igual o clube do seu coração, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho e vamos ficar de olho em novidades em relação a essa situação. Assim que sair o edital da venda, se tiver alguma emenda, o que sair lá da Alerj, a gente vai trazer aqui no canal aqui para vocês, aqui no clube. Fica ligado, faz a sua inscrição igual eu falei, ativa o sininho para saber quando tiver o vídeo novo. E muito obrigado e ótima quinta-feira para vocês. Valeu, falou e fui!